Rapaz, fazia tempo que não gravava presencial, hein? Saudade? Saudade. Ainda mais nesse belo espaço aqui que é a GeoInova. Grande Geociências. Não está pagando a gente, até porque é de graça. Só basta ser estudante USP. Apenas. Tem esse pequeno porém. Mas em pleno feriado, a gente tem esse espaço incrível aqui pra gravar. Gente, tem uma tela de 62 polegadas aqui na minha frente. É um negócio louco. Em pleno feriado de 23 graus. A gente tem até um termômetro em tempo real aqui. É negócio do futuro. Parece a casa do Tony Stark isso aqui. Mas bora que bora. Que tem clube pra caramba pra falar. 10 mil grau, valeu que tá fechadão, café pelo trem bala. Buril Audiodramas. Histórias para fone de ouvido. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Olá, olá! Pra você que acaba de sintonizar em mais um episódio aqui da Rádio Oslo. Seja mais uma vez muito bem-vindo. Eu sou o Thiago, vulgo James, e hoje irei apresentar mais na verdade, o primeiro boletim dos campeões. Sim, meus queridos Oswaldo Lupenses, a gente vai falar da Champions League aqui na Rádio Oslo também. Mas para esse episódio de estreia eu não estou sozinho. Conto depois de mais de um ano, fora aqui dos gramados, dos estúdios da Rádio Oslo, ele, que participou do Quem Sabe Mais, tanto como host, como convidado. Senhoras e senhores, com vocês, Leonardo Galvão. E aí? Boa tarde, rapaziada. E eu já de início queria deixar claro que eu só tô aqui pra comentar dos clubes alemães. O resto eu só vou falar. É verdade, realmente, não tinha pensado nisso. Sim, pra quem não sabe, recentemente o Léo, sempre fã de basquete, decidiu dar uma chance, voltar a gostar de futebol, e ele se encantou pelo futebol alemão. Assim que, da parte da Bundesliga, dos times alemães, eu vou deixar o microfone aberto pro Léo, o resto eu vou dominar, eu vou monopolizar a conversa. A gente tá falando um pouco baixo, eu acho, porque tá muito silencioso aqui, tá muito estranho, parece que a gente tá canhado, sabe? Por isso, se alguém estranhar aí... Mas espera eu começar a falar do bar. Que aí a gente já se empolga aqui, tá aquecendo ainda os motores. Mas bom, como vocês puderam ouvir aí no último boletim diário, a prefeitura de Oswaldo Lopes contratou a Rádio Oslo para comentar toda a Champions League. Foi proposto um quadro pra gente, inspirado na sugestão de ouvinte, que tinha comentado a gente cobrir a Premier League. A gente não topou porque é jogo pra caramba, mas aí veio o pessoal da social media da prefeitura de Oswaldo Lopes falar: e a Champions League? A gente vai estar transmitindo os jogos na praça, inclusive já agora dia 19 vai ter estreia a partir das 1 da tarde, esquenta lá na Praça do Centro. Você que ficou interessado, confira no site aí da prefeitura. Informação aí, ó. Dia 19 tem Milan e Newcastle, Young Boys e RB Leipzig, PSG e Borussia Dortmund, Shakhtar Donetsk e Porto, Manchester City e Estrela Vermelha. Felizmente eu não domino o serve aí pra ler em serve. Lazio e Atlético de Madrid. E pra fechar, tem outras duas partidas, Barcelona e Antwerp, o Feyenoord e o Celtic, que não é o Boston Celtics, mas também tem nome de Celtic. Isso aí, aqui tem informação, Rogerinho. Informação. Mas bom, a proposta desse primeiro episódio é da gente comentar, antes de começar a Champions League de fato, quais são as nossas expectativas. Então o formato de hoje, pra juntar o útil ao agradável, a gente decidiu fazer um esquema de bolão. Isso é, a gente vai ver grupo a grupo, Rogerinho e eu e Rogerinho. Pra quem não sabe, eu chamo o Léo de Rogerinho, não estranhe se um ou outro se tratar de Rogerinho, que é uma brincadeira nossa, eu esqueço. Mas bom, a gente vai comentar quais são as nossas impressões pra cada grupo e vai estar valendo 50 casados no chão ou não. A gente vê por aí. Seja como for, bora pro programa de hoje? Não sabia dessa parte. That's it, the end of the song. Next time you'll sing along. Trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on, cause society's a myth put there to make you sit. Listen to what they give. Don't ask questions, shut your lid. Yeah, don't ask questions, shut your lid. I need to run away from this and go get off the grid. Feel like my brain is overloaded, man, I'm losing it. Don't let them tell you what to do, man, they don't know shit. Bom, Léo, vou explicar agora mais detidamente qual que é essa nossa aposta. Assim, é só o bolão mesmo. É simplesmente a gente vai ver cada grupo, fala quem passa em primeiro, quem passa em segundo, quem cai pra Europa League
e quem é eliminado da competição. Se você quiser, a gente só fica aqui pela dignidade, sabe? No final do ano a gente vê quem acertou, quem não acertou, quem fez mais pontos, quem não fez. Mas também pode estar valendo uma autêntica camisa da Shopee, do clube que quiser. Quem ganhar, vai ganhar. Desculpa a redundância aí, mas enfim, vai ganhar do outro. Quem perder, vai ter que presentear o campeão com a camisa à sua escolha da Shopee. No máximo R$90. Pode ser? Justo. Ótimo, beleza, então vou só explicar qual que é a pontuação aqui que a gente vai usar. Vai ganhar 1 ponto sempre que acertar quem passa de fase, 1 ponto, e 3 pontos se acertar a posição. Exemplo aqui, vou pegar um grupo da Champions passada, onde a gente teve Napoli, Liverpool, Ajax e Rangers. Aí você chega lá pra mim e fala, olha, eu acho que o Liverpool passa em primeiro, o Rangers passa em segundo, o Napoli em terceiro e o Ajax saiu da competição. E aí na real, o Napoli passou em primeiro, Liverpool passou em segundo e já me perdi aqui, mas enfim, deu pra entender, né? Entendi. Se você acertar essas posições, você ganha mais 3 pontos pra cada acerto. Então, se você acertar tudo, fazer um grupo cheio, você pode fazer até 12 pontos. 13 se acertar quem ganha, não é? Pra cada um que se acertar é 3, mais 1 pra cada posição. Ah, tá, ok. Então, 4, 8, 12. É 12. Sim. Vamos fazer assim. Se você tá errado, já foi, agora é o jeito que a gente combinou. Vamos então para o primeiro grupo que conta com, Leonardo? Bayern de Munique, Manchester United, Copenhagen ou Copenhagen, para quem é humilde, e o Galatasaray. Certo. Como tem clube alemão aqui já de cara, eu vou deixar você fazer as honras. Vai me deixar fazer as honras? Então já vou queimar a pauta aqui e fazer minha fezinha, minha aposta no campeão, que inclusive vai passar desse grupo A, em primeiro, que é o Bayern de Munique, obviamente. Então, o Bayern de Munique, eu anotei aqui vários dados, vocês não podem ver, mas além de ter a minha pautinha aqui do Bayern de Munique, estou trajando aqui, o Thiago pode confirmar aí, uma camiseta do Bayern de Munique. Muito bonito, diga de passagem. É a camisa 2 da temporada passada, aquela preta com detalhes vermelhos, linda, braba. Então, pro grupo A, a gente tem o Bayern de Munique da Alemanha, o United da Inglaterra, o Copenhagen da Dinamarca e o Galatasaray da Turquia. E, obviamente, como o Thiago falou, como eu vou só dar informação aqui dos clubes alemães, porque é assim que as coisas funcionam. Pra temporada passada, eu trouxe alguns dados já do Bayern, que foi primeiro colocado da Bundesliga, como tem que ser. Fez 34 jogos. Mais por demérito do Borussia do que mérito do Bayern, tem que lembrar. Isso é detalhe. Okay. Mas o Borussia teve uma vitória. Mas perdeu mais também. Em 34 jogos da Bundesliga, o Bayern venceu 21, empatou 8 jogos e perdeu 5. Teve como artilheiro o nosso queridíssimo Gnabry, fez 14 gols na temporada passada, mas para essa temporada o Bayern vem arrebentando a boca do balão, fez a contratação milionária, a contratação mais cara do clube, quiçá da Bundesliga, que foi o nosso queridíssimo Harry Kane, que agora eu vi que eu escrevi Henry aqui, mas é Harry. Ele é inglês, tanto que ser Harry. O queridíssimo Harry Kane, camisa 9, que temporada passada meteu 27 gols lá pelo Tottenham Hotspur em 36 jogos. Tottenham que tava em crise. Ok. E se não fosse o Kane, acho que tinha sido rebaixado. O Kane salvou um jogo chato, time apático e o Kane metendo caixa. É isso que o homem faz. Jogando em 2 posições, centroavante e armador. Ele cruzava e ele fazia, Rogerinho. Ele é meio guerreirinho. E ele que veio também fazer esse trabalho aí no nosso queridíssimo Bayern de Munique, que ele tá jogando com a 9, mas ele faz de tudo. Ele é o 9-10. O homem é 2 camisas ao mesmo tempo, porque Harry Kane, além de fazer gol, ele também distribui gol pra rapaziada. E o que não falta no nosso Bayern de Munique é atacante, né? O que tem gente lá que mete gol, não só os atacantes, mas o meio campista também que mete gol. E se você sabe, você sabe. Porque no ataque a gente tem o Gnabry, a gente tem o Sané, tem o Thomas Müller. Então a gente fecha com esses 4 jogadores aí, um ataque absurdo. Inclusive, um outro jogador aí que eu destaco também pra ficar de olho é o Mathys Tel, que fez o gol da virada contra a Kryptonita Bávara, que é o Borussia Mönchengladbach. Pra quem não sabe, desinformado, como eu já fui, além do Borussia Dortmund, tem outro Borussia, que é o Borussia Mönchengladbach, que não é o Borussia amarelo. Que é um nome muito fácil de falar, né? Borussia Mönchengladbach. Exatamente. O querido o Gladbach, ou só Gladbach. Exatamente. Pra quem é humilde, Gladbach. E o interessante aí de trazer informação aqui é que semana passada teve um jogo do Borussia Mönchengladbach e do Bayern de Munique. E pra quem não sabe, tem um histórico aí do Mönchengladbach e do Bayern de Munique, em que o Mönchengladbach é não só o time que tem um maior, como posso dizer, um maior índice de vitórias em cima da nossa
queridíssima nação Bayern de Munique, mas que também é conhecido como a Kryptonita Bávara. Só que a Kryptonita Bávara não funcionou, porque a gente tinha Leroy Sané e o queridíssimo Matzel, que meteu o gol da virada. A gente tomou num primeiro tempo aí que eu tava maluco, porque o Mönchengladbach tava segurando o jogo e, pra quem não sabe, Bundesliga é de 3 gols pra cima. Se não for, derrota. Isso aí, Rogerinho. Eu só vou ter que te cortar um pouco, porque são 32 times. É porque o Bayern, né? É o Bayern, mas é legal se empolgar. Fico muito feliz que você curta tanto futebol alemão. Realmente é um baita campeonato. Eu não acompanho tão de perto, porque eu já me apaixonei pela Premier League e tal, mas ainda assim um baita campeonato. Vale muito a pena assistir. Transmissão no canal Gold. Canal Gold e Cazé TV também tá transmitindo. Cazé TV, baita narração aí do Luiz Felipe Freitas, comentários do Casemiro, muito bacana. Pena que é só um jogo por rodada. Sim, mas se você não quiser assistir do Bayern de Munique os jogos, o que é um crime, os outros jogos todos ficam disponíveis também de graça no OneFootball. Sim, aquela plataforma deles às vezes não tanca, já teve várias vezes de transmissão tipo clássico que simplesmente não tancou o servidor e tipo só caiu o site, sabe? Mas no geral é bem bacana. Rogerinho, eu quero saber de ti agora. A gente já fechou que o Bayern passa em primeiro, segundo você. Obviamente. E os outros dois, o segundo e terceiro colocado? Quem passa em segundo no grupo e quem cai pra Europa League? Então vamos lá. Apesar dos recentes problemas aí no United, que os recentes problemas, obviamente, Antony, né? Vamos deixar as coisas claras aqui, que tem que ser cobrado no rigor da lei aí pelas coisas que tá fazendo. Ainda mais porque tem provas. Mas ainda assim eu vou no United, que tem o nosso queridíssimo Marcus Rashford. Então ele vai fazer o que deve ser feito e vai garantir a segunda vaga. Agora, entre Galatasaray e o Copenhagen, eu vou fazer diferente aqui. Embora eu ache o símbolo do Copenhagen muito lindo, eu vou no Galatasaray. Eu meio que sigo o relator. Eu acho que eu vou seguir aqui o Rogerinho. Vou colocar o Bayern em primeiro e o United em segundo. E também acho que o Galatasaray cai para a Europa League. O Copenhagen eu acompanho um pouco, não vi os playoffs, como que eles se saíram, mas o Galatasaray se saiu muito bem, se reforçou bem também. Eles têm o terror de todas as casadas, Maurito Icardi. Você fica ligeiro com esse homem que ele não tem perdão. Passe longe da esposa de Harry Kane. Isso aí. Mas falando sério, o Galatasaray jogou bem. Acho que eles fizeram goleada, se não me engano foram eles que golearam o Molde. Posso estar enganado agora, eu vi outro dia o jogo, não lembro disso. É uma coisa de louco. Opa, Thiago do Futuro intervindo aqui na edição deste episódio para indicar, para me salvar de uma gafe, pior ainda, né? Na verdade, cometi um deslize, o Galatasaray e Molde se enfrentaram, o agregado ficou em 5-3, não foi goleada. Quem goleou, na verdade, foi o PSV para cima do Rangers, ainda no playoffs da Champions League. O PSV meteu nada mais, nada menos do que 5-1 no jogo de volta. O agregado 7-3. É isso, de volta pro programa. Mas eu sigo o relator, eu acho que o Bayern esse rolo compressor, quer dizer, não é o rolo compressor do Hans Flick, que nem foi na temporada 19-20. Inclusive, o futebol do Thomas Tuchel costuma ser bem pragmático, mas efetivo. Eles resolveram a principal carência, que era o centroavante, trouxeram Harry o Furacão Kane, além de outras peças pontuais, como Kim Min-jae. A própria base do Bayern é muito boa, né? O Musiala, esse moleque que tá comendo o fino da bola. E o Musiala, que tá de volta agora, tava lesionado, tá voltando, já tá treinando com o clube e vai voltar aí pra meter gol o nosso camisa 42. Isso aí. Acho que o maior problema do Bayern, pelo menos nessa primeira metade de campeonato, né, de Champions League, fase de grupos, é o goleiro, porque o Neuer inventou de esquiar no gelo. Esquiar no gelo é foda. Esquiar, patinar, né, descer a montanha lá, papapico, hobby de rico, né, Rogerinho? Essas coisas aí nunca vou ver na vida, nunca vi neve na vida, mas os alemão gostam, deixa eles. Se lesionou, quebrou a perna, não se recuperou até agora, e o goleiro reserva também já, partiu, foi lá pra Inter de Milão, o querido Jan Sommer, que já foi pesadelo pro Bayern também, já fechou várias vezes o gol do Borussia Mönchengladbach, baita goleiro. Eu não entendi muito bem porque ele saiu, eu acho que ele não queria ficar essa temporada pra caso voltasse nós e não ter briga pela posição e tal, acho que foi uma coisa assim. Só que o Bayern ficou tão preocupado em trazer o Harry Kane que esqueceu de pegar um goleiro. E aí ficou com o Reich, que, sendo bem sincero aqui, com todo respeito ao Reich, ele é um goleiro fraquíssimo. Ele já custou a eliminação do Bayern em temporadas passadas aí, aquele jogo do Real que tem aquele recuo de bola bizarro que o Benzema aproveita. Benzema é que nem tubarão. Sentiu o cheiro de sangue, amigo? Esquece. Benzema agora sentiu o cheiro de dinheiro, hein? Agora ele foi lá pra Arábia, mas enfim, eu acho que o maior problema é esse. Se o Reich passa bastante insegurança, então talvez esse seja um problema, só que eu acho que ainda assim o Bayern tem cancha pra bancar
a primeira posição. O United, que na última temporada se reencontrou com a chegada do novo técnico Erik ten Hag, esse holandês brabo, ex-Ajax, que botou ordem na casa, bancou a saída do Cristiano Ronaldo, e assim, bastante positivo, bastante líder. Tipo, jogador atrasou no treino, então o próximo jogo você não joga. Assim, nesse nível, controla o vestiário e tal, mandando muito bem. E esse começo de temporada tá um pouco esquisito. Os primeiros jogos na Premier League bem abaixo, assim, do que a gente esperava, do que a gente viu na temporada passada. Tomou 3-1 pro Arsenal recentemente, não foi? Foi, mas é que foi um jogo bem parelho, assim, tava bem... É que os outros jogos foram muito esquisitos. Derrota pro Tottenham, início, primeiro jogo da Premier League com o Wolves, apanhou pra caramba, tirou no sufoco a vitória, mas reforçou bem. Destaques aqui pro Højlund, que é meio que o Haaland da Shopee, mas assim, coitado do maluco, né? Ele, até outro dia ele tava, sei lá, no futebol dinamarquês e não era ninguém, disso subiu pra Atalanta, destaque da Atalanta, que é um time bem bom da Série A italiana. Agora veio pro United de todas as expectativas, aquele comparativo, né? Porque são os rivais da cidade, né? Enquanto o City tem o Haaland, que já é figura carimbada, já é realidade, o Højlund ainda meio que falta ser lapidado, se vingar vai ser muito foda. E o Onana, goleiro do United aí, André Onana. Eu gosto sempre de fazer aquela musiquinha Onana, Onana, Onana. Enfim, tô divagando aqui. Mas é sério, é um baita goleiro, finalista da última Champions League, era o arqueiro da Inter, é homem de confiança do Ten Hag, jogou com o Ten Hag quando tava no Ajax. E então, eu acho que eles ficam com a segunda posição e é isso. Acho que a gente se estendeu demais no grupo, vamos ter que correr agora com o restante dos grupos, que é muito time. Indo agora para o grupo B, a gente tem Sevilla, da Espanha, Arsenal, Gunners, PSV Eindhoven e o Lens. Esse aqui, como tem clube inglês, eu vou puxar a sardinha para mim e começar falando. Cara, obrigação do Arsenal ir em primeiro nesse grupo. Última temporada eles mostraram que eles têm bastante cancha, evoluíram bastante, ficaram mais de 200 dias na liderança da Premier League, só calharam de ter o City como rival, e aí não tem como, né? Se você não fazer uma campanha perfeita que nem o Liverpool em 19 e 20, esquece. E eles reforçaram bem, já estavam com um baita time, conseguiram manter as principais peças, principal saída do Xhaka pro Bayer Leverkusen, mas no geral um ótimo time. Reforçaram bem com o Timber, ex-Ajax, que infelizmente se lesionou, vai perder a temporada, mas era um baita zagueiro. Eles também trouxeram o Rice, Declan Rice, o Declan Arroz, baita volante, já tomou conta do meio campo, incrível. Então a expectativa é que eles façam não 18 pontos, mas enfim, liderem esse grupo aí. 16 pontos. 16 pontos tá bom pra eles. Agora o segundo lugar vai ficar na briga entre o PSV, da Holanda, e o Sevilla. O AG Copas da Europa League, ele só tem 7 títulos de Europa League, e é muito louco. Tem temporadas que nem a passada que o Sevilla tava péssimo na La Liga. Chegou na Europa League, amigo, só despachou os grandes. United, despachou a Roma no final. Então eu acho que eles vão tentar mais uma vez ir pra Europa League. Aproveitar que é o último ano que quem cai da Champions vai pra Europa League, eles vão tentar então ficar em terceiro e o PSV vai ficar em segundo. É engraçado que, com exceção do Ajax, os times holandeses no geral não tem boas campanhas em Champions, mas quem sabe, né? O PSV belisca aí até umas quartas, não sei, talvez. Não tô muito ligado por dentro do elenco deles, quem que ficou. Eu sei que eles perderam o Xavi Simons, que era um baita jogador, mas tava de empréstimo do PSG. Onde tá o Xavi Simons agora? Você já comenta sobre ele. E o Lens fez uma baita campanha na última Ligue 1, lá na França, mas começou muito mal e é um time que não tem muita tradição. Eu acho que nem sei quando foi a última vez que eles jogaram alguma competição europeia, então vai ser saco de pancada, Rogerinho. Vai cair fora cedo. Vai chegar a quarta rodada, eles já não vão ter nenhuma chance de brigar por nada. Quais são seus palpites, então? Eu, infelizmente, vou ter que copiar e fazer a mesma coisa, porque eu sei que tem uns campeonatos aí que tem time que é leão de segunda, não de segunda divisão, mas segunda divisão de campeonato, vamos por assim. Você diz de competição europeia? Isso. Europa League. Exato, tá. Exato. E a Sul-América da Europa, Rogerinho. E, obviamente, tem que se informar. E o Sevilla, o queridíssimo Sevilla, vai passar em terceiro pra eles dominarem na Euroleague aí. O Arsenal vai passar em primeiro porque eles têm que passar em primeiro. E eu vou colocar também que o PSV vai passar em segundo. E o queridíssimo Lens, como destacado, vai dar um rolê pela Europa. Vai dar uma volta ali pela Andaluzia, por Londres. Vai conhecer umas cidadezinhas aí, vai botar os jogadores pra conhecer a Europa, vai para sentir o terror dos Gunners. O clima de Amsterdã, espero não estar falando besteira, pesquisa aí se o PSV é de Amsterdã.
Pesquisa na hora aqui, ó. Não, é de Eindhoven. Tá no nome, Thiago. Oh, que vergonha. É o Feyenoord e o Ajax são de Amsterdã. Eles são de Eindhoven. E você comentou a saída do Xavi Simons. É muito louco que essa Não, temporada... espera. Deixa pra quando for... Tô me cortando aqui. Espera quando cair o Leipzig. Calma. Censura ao vivo. Vamos pro próximo grupo aí. E o grupo C temos Napoli, Real Madrid, o Braga e o queridíssimo, o time da massa, o time da rapaziada. Time do povo. O time do povo, o time da torcida. Inclusive aqui, quando tem jogo fora de Berlim, eles alugam ônibus pra levar os menos afortunados pra assistir o jogo fora de Berlim, o queridíssimo Union Berlin. E quais são suas expectativas? Começando, é claro, pelo Union Berlin. Grupo difícil. Infelizmente, poucas aí. Eu diria que pros times alemães, o mais difícil, o clube que caiu no pior grupo, apesar do Union Berlin ter sido quarto colocado na temporada passada na Bundesliga. Teve o artilheiro, o Geraldo Becker, número 27, que fez 11 gols em 34 jogos e deu 7 assistências. Mas eu ainda acho que o Union Berlin realmente caiu num grupo muito difícil. Grupo que tem Real Madrid e Napoli, mas sobretudo Real Madrid vai ser complicado. Eu já vou adiantar aqui que o nosso queridíssimo Union Berlin vai para a Europa League. Então vai ficar em terceiro, apesar de ter trazido o Robin Gosens do Inter de Milão e o Léo Bonucci, que jogou na Juventus. Então foi um bom reforço defensivo pro Union Berlin. Mas eu vou deixar aqui em terceiro, podendo dar aquela roubadinha ali no segundo. Eu confio nos meus meninos. Mas, a rigor, eles vão pra terceiro colocado. E os dois primeiros? Quem fica em primeiro, quem fica em segundo? Esse aí é difícil. Os dois primeiros aqui, eu confesso que dando aquela olhadinha, aquela pesquisada, vendo em retrospecto aí o que aconteceu com alguns times, se eu batesse o olho assim de primeira, leigo, talvez eu colocasse o Real Madrid em primeiro. Mas não vou colocar o Real Madrid em primeiro, porque o Real Madrid perdeu peças importantíssimas. Perdeu Karim Benzema, perdeu... Esqueci o nome do rapaz, Courtois, francês? Belga. É, quase. Então, com a falta principalmente de Karim Benzema, eles estão dependendo de que? Jogador alemão. Mentira, não é alemão, mas veio do Borussia. Que é o Bellingham. O Jude Bellingham. E o Jude Bellingham que veio pra ajudar no meio campo do Real Madrid, mas ainda assim, você deixar o time num moleque de 19 anos, ainda que seja o Bellingham, que já tá destruindo na La Liga, complicado. Você deixar o ataque na mão do meio campista que... Acho que o termo que usam é falso 9. Que ele joga no meio campo, mas ele quase que faz o que o 9 faz. Na verdade, o falso 9 ele fica na posição de centroavante, só que ele fica muito mais pra armar o jogo. Ele joga mais atrás. Isso. É tipo um recuado, ele não tá ali pra empurrar a bola, senão empurrar alguém pra alguém empurrar a bola. Boa. E vindo por trás aí, ele tá metendo gol, mas ainda assim, como eu disse, um cara tão novo assim, já pra você deixar o clube que tem Vinícius Júnior e Rodripson, complicado. Rodripson é muito boa. Então, Napoli em primeiro. Napoli em primeiro, Real Madrid em segundo. Exatamente. Napoli em primeiro, Real Madrid em segundo. O Napoli, inclusive, é o time que tem o rapaz do nome impronunciável. Kvaratskhelia? Ele mesmo. Kvaratskhelia. Não é Kvaratskhelia? Eu vi o pessoal falando Kvaratskhelia. Kvaratskhelia. Kvara eu não sei, mas tá jogando aí o menino. Então, Napoli em primeiro. Pode crer. E eu ia seguir você, mas eu preciso marcar pontos. Alguém precisa ganhar isso aqui. Então eu vou fazer o contrário. Eu concordo que o Union Berlin cai, infelizmente, pra Europa League. Teve uns bons reforços aí, né? Leonardo Bonucci, já veteranaço da Juve, mais pra dar liderança e moral pro time que outra coisa. E também a chegada do Gosens, vindo da Inter. Baita, aquele defensor que faz gol também, que só pro ataque. Mas infelizmente acho que cai em terceiro. Napoli e Real Madrid são duas grandes forças aí. O Napoli na última temporada amassou, destruiu na Série A. Conseguiu manter a maioria das peças, só a saída do Kim Min-jae, que foi pro teu Bayern. Mas ainda tem um time forte. O Kvaratskhelia que você estava comentando, ele deu uma decaída, mas quem sabe reencontra o futebol e tal. E como você falou, o Real Madrid tá bem desfalcado, perdeu o goleiro, tiveram que chamar o Kepa lá do Chelsea, que não passa muita confiança. Ele fez bons jogos na temporada passada, mas no geral ele estava muito abaixo do que se esperava. Ele já foi o goleiro mais caro da história, mas enfim.
E também a perda do Militão, que também fica pelo menos metade da temporada aí fora, que era referência na zaga. E o Vini Júnior, que vai perder a primeira rodada. Ele também teve lesão aí, a primeira rodada já tá confirmado que ele tá fora. Isso pode complicar lá na frente. Mas ainda assim eu confio no meu Real Madrid, que tá sem centroavante, chamado Rosselu, que eu não fazia ideia de quem era. E o Bellingham, como você disse, no começo tá metendo gol a rodo, mas não é a função dele. Ele é meio campista, né? Então, eventualmente, vai ter uma hora que essa mina vai secar e aí eles vão ter que apostar em outros. E aí vai sobrar pra Rodrigo sozinho. Rodribson, que é um baita jogador, o raio. Mas, enfim, ainda assim, apesar de tudo, na verdade é só pra ser do contra de você mesmo. Eu vou confiar no Real Madrid em primeiro e o Napoli passando em segundo. Vamos ver quem vai. O tempo dirá quem estava certo. E nenhum dos dois acerta. A gente nem falou do Braga, né? O Braga, que também tá nesse grupo. O Braga vai entrar pro queridíssimo grupo do Vai Conhecer a Europa. Exato. Acho que vai ser saco de pancada. Já é um baita feito estarem aí em Champions League. E é isso. É tudo que a gente vai dizer do Braga. Indo agora para o grupo D, grupo interessante também. A gente tem Benfica, Internazionale, a famosa Inter de Milão, Red Bull Salzburg, time de energético, e a Real Sociedad. Aqui esse grupo é bem interessante. Benfica e Inter vão brigar pelas pontas. Lembrando que eles já se enfrentaram na Champions passada, nas quartas, eu acho que foi nas quartas, acho que foi quartas, foi um baita jogo, vai estar bem parelho. O Benfica se reforçou bem, principal destaque para Di Maria, Ángel Di Maria, o cara é brabo, veteranaço também, mas tá jogando fino da bola, joga muito. Também trouxeram o Arthur Cabral, atacante da Fiorentina, que é artilheiro da Conference League, que não quer dizer muita coisa, mas a gente usa qualquer argumento aqui pra ficar enrolando, trazendo informação. E a Inter também fez um bom mercado, quer dizer, mais ou menos assim, porque eles chamaram a Arnautovic, que nunca foi grandes coisas, o bad boy austríaco, trouxeram de volta o Alex Sanches depois de despachar ele, eles não encontraram mais ninguém, falou, volta aqui pra gente, então, posto isso, e agora, rapaz, difícil. Cara, eu quero acreditar que esse Benfica vai liderar o grupo, que nem foi na temporada passada. Benfica passa em primeiro e Inter em segundo. Aí a briga pelo terceiro lugar vai ficar entre o Salzburg e a Real Sociedad. A Real Sociedad, que foi um baita feito ter chegado na Champions League, mas o principal fator para isso, infelizmente, teve que se aposentar antes, que foi o David Silva, craque espanhol, por conta de lesão no joelho, teve que pedir as contas mais cedo, que é bastante triste. E o Salzburg, que revela grandes craques aí, vídeo Haaland, eu acho que o Salzburg passa em terceiro. Considerando que eu nunca vi um jogo da Real Sociedad. Só sabia dessa história do Davi Silva. Esses são os meus palpites. Então, só pra critério de discordância, ao invés de colocar Benfica em primeiro e Inter, embora eu também acho que o Benfica vai passar em primeiro, eu vou de Inter em primeiro, só pra ser diferente. E porque eles têm o cara que tem um nome diferenciado também, que é Hakan, não sei pronunciar o sobrenome dele. O Çalhanoğlu? Ele mesmo. O turco. Exatamente. Baita nome, Çalhanoğlu. Exatamente. E recentemente, como eu ando consumindo muito conteúdo de futebol, tem uma rapaziada falando dele. Então eu vou no rapaz do nome diferente. Então a Inter passando em primeiro, o Benfica em segundo. Eu também vou de Salzburg indo pra Euroleague por motivo de, se já teve o Haaland no time, por que não? Você gostou desse termo Euroliga, né? Bom. Mas é Europa Liga mesmo. Europa League. Perdão. Mas Euroleague pode ser um apelido carinhoso aqui da rádio. É que no basquete a gente chama de Euroleague. Grupo E, então, a gente tem o Feyenoord,
Esse sim é de Amsterdã. O Atlético de Madrid, a Lazio e o Celtic. Cara, o Feyenoord fez uma baita campanha na última Eredivisie, mas é aquele negócio. Time holandês em Champions League, se não tiver Ajax no nome, não vai longe. Eu acho que o Atlético de Madrid, eles tiveram uma última campanha na La Liga meio acidentada, na temporada passada, mas na reta final meio que endireitaram o time. Simeone segue lá, é um baita técnico, e é muito doido porque eu acho muito engraçado ver os jogos do Atlético, porque às vezes é um jogo chato, enfadonho, retranca, é o famoso 5-5-0, que nem foi Atlético de Madrid Real Betis, não faz 3 semanas, que parecia que ninguém queria estar lá em campo, mas aí na última semana eles vão lá e metem 7-0. É muito doido assim, sabe? O mesmo time capaz de 2 coisas distintas. Eu acho que o Atlético passa em primeiro. A janela deles foi um pouco modesta, trouxeram o Aspilicueta, que é veterano, o Sonhonchu, que tava no Leicester, mas já não era mais o mesmo, ele deu um destaque. O Sonhonchu, que também é turco, tem outro baita nome aí, tem boas peças como Memphis Depay, o goleiro Oblak, que é um baita goleiro, mas no geral acho que é isso. E agora, pela segunda posição, a Lazio ficou em segundo lugar na Série A italiana. É que assim, não teve nenhum momento que eles brigaram com o título com o Napoli, mas ficaram em segundo, com outros grandes nomes, como Juventus, Inter, Milan. Eles começaram meio mal essa temporada, se bem que eles ganharam do próprio Napoli no final de semana, no último final de semana que teve jogo. Cara, eu vou colocar a Lazio em segundo, é isso. E o Feyenoord vai pra Europa League. E o Celtic vai ser saco de pancada, mais uma vez. Eles que já na temporada passada, foram eles? Não, foram Rangers que levaram 7-0 do Liverpool. Lazio que inclusive tem japonês, o Daichi Kamada. Exato, um grande Kamada que veio do Eintracht Frankfurt. Mas e você, Rogerinho? Quais são seus palpites para o grupo E? Eu vou seguir a lógica do pessoal do nome diferente. Então, como tem o Kamada, a Lazio aqui vai passar em primeiro. Lazio em primeiro? Lazio em primeiro. Vou fazer a boa aqui, a arriscada. O Atlético Madrid, que depois de todo esse discurso de segura o jogo, odeio. Pior tipo chato, de futebol. É chato. Pior tipo de jogo. Por isso que essa Bundesliga, que não tem isso. E o Simeone é especialista. Ele e o Mourinho podem andar de mão dada, assim. No negócio de park the bus, os dois são... Só que na Espanha eles falam parquear el autobús. Informação. Então, Lazio em primeiro, Atlético de Madrid em segundo e o nosso queridíssimo Feyenoord vai pra Europa League. Agora o grupo mais forte, humildemente falando, dessa Champions League tem PSG, tem o Borussia Dortmund, de novo, não confundir com o Borussia Mönchengladbach. Temos o Milan e o Newcastle. Grupo F, né? Lembrando, o grupo F. Grupo F, inclusive. F de fudeu. Exatamente. F de F no chat aí, que esse grupo aqui vai ser o mais complicado de pegar vaga. Então, obviamente, como temos time alemão, agora eu posso falar, porque tem clube alemão. Borussia, inclusive, aí que enfrenta problemas. Borussia que enfrenta problemas porque nos últimos jogos que tivemos aí, que o Borussia enfrentou o Bochum, se eu não me engano. Deixa eu pegar a informação aqui que... Não, foi o Heidenheim. Pegou o Heidenheim. Esse jogo que eu tava assistindo foi numa sexta-feira, dia 1º de setembro. Tava chovendo? Não, tava calor. Eu lembro disso. O Borussia abriu, acho que 1-0... ou foi 2-0. Eles abriram 2, Abriram 2-0 e o Heidenheim ainda conseguiu cavar um pênalti ali lindo do Best, conseguiram fazer 2-1 e trouxeram um empate. E digo mais, o Borussia só não perdeu porque Deus não quis, porque faltou pouquíssimo pro Heidenheim meter um 3-2 e virar esse jogo. Lembrando que o Heidenheim veio do acesso. Na última temporada eles estavam na Bundesliga 2, subiram de divisão, então tipo, olha o nível, né? Sim, não, é exatamente por isso. Então o Dortmund aí tá preocupante. O Dortmund, que inclusive terminou em segundo temporada passada na Bundesliga. Há críticos aí que dizem que devia ter terminado em primeiro. Vou desconsiderar a opinião dessas pessoas, porque teve uma vitória a mais que o Bayern, mas também teve 2 derrotas a mais. Não, mas é que assim, eles... Cara, foi muito esquisito, porque o Borussia só dependia deles, e na última rodada, eles só precisavam ganhar. E eles pegaram um time que vinha de 5 derrotas, e era em casa. E eles deram a famosa Borussada. Eles simplesmente não aguentaram o rojão. Não, e o Borussia também, que tá enfrentando fase complicadíssima, por quê? Porque o menino dos olhos de ouro deles tá num dos grupos acima aí. O Bellingham
foi pro Real Madrid. Então, como é que faz agora sem o Bellingham? Inclusive, os artilheiros aqui da temporada passada do Borussia foram o Sebastian Haller, o número 9, o Daniel Malen e o Julian Brandt. Todos eles fizeram 9 gols. O Brandt, inclusive, que vem jogando muito, fez o primeiro gol contra o Heidenheim no jogo passado. Eles também que tem o Marcus Reus, mas o Reus também que tá machucado, não joga. Pra variar. Não fala assim dele. Não, mas ele tem histórico de ter osso de lesão? De lesão direto, virou, mexeu. É o que mais complicou a vida dele, porque ele é um baita craque, mas tem osso de vidro. Então, um jogador de vidro aí que faria uma diferença pro clube, obviamente, ainda mais sem o Bellingham. Então, tá complicadíssimo. Vão ter que deixar o jogo na mão desses 3 jogadores que foram artilheiros da temporada passada, pelo menos pra fazer os gols, né? Os maiores pontuadores da temporada passada do Borussia, mas inclusive diria que não bota assim tanta fé pra botar um Borussia ali nem em primeiro, segundo é discutível. Primeiro clube alemão aí que eu não vou botar tanta fé. Mas que posição que você põe eles então, Rogerinho? Segundo? Nesse grupo? Brincadeira. Não, pode pôr segundo. Não, jamais, estaria maluco. O grupo que tem PSG, tem Newcastle e Milan, botar o Borussia depois de tudo isso que eu falei em segunda é um crime. Eu acho que primeiro passa o PSG, segunda vaga vai ficar entre Milan e Newcastle, e eu vou ficar do lado dos ingleses aqui. Eu acho que Newcastle leva essa segunda vaga aí, porque eles têm brasileiro, tem Joelinton, é o nome dele? Vou no Joelinton, que inclusive tem um fato curioso sobre o Joelinton. Eu tava assistindo, acho que ano passado, um jogo do United e do Newcastle, e numa disputa ali já finalzinho de jogo, o United já tinha ganhado o jogo e tal, e aí o Antony, que já vou chegar onde eu quero chegar, o Antony com a bola nos pés ali, querendo fazer aquela brasileiragem, o Joelinton chegou pra tomar a bola dele, ele pá, brincando e driblando e não sei o que, o Joelinton se irritou, deu um soco no Antony, simplesmente. E hoje em dia a gente sabe que Joelinton está certo, né? O que o Antony tem mais que tomar é soco mesmo. Então, Newcastle em segundo. E a terceira vaga, Rogerinho? Essa terceira vaga aí que é o que vai fazer esse bolão aqui valer a camisa. Entre Borussia e Milan, cara... Não, eu vim aqui pra falar de futebol alemão. Se eu não colocar o Borussia pelo menos em terceiro, é um crime. Eu vou de Borussia em terceiro, chorando, rezando muito, mas eu vou de Borussia em terceiro. Tá certo. Não, esse grupo da morte aqui, porque em tese os 4 são baita, 4 grandes times, nem os mais positivistas estavam contando com um grupo tão difícil, porque assim, o simples fato do Newcastle entrar, se classificar pra Champions League e tá no pote 4, indicava que ele ia pegar 2 grandes. Mais 3, enfim, foram os deuses do futebol agraciaram a gente com esse baita grupo. Vai ser o mais divertido, com certeza, de assistir. É o PSG, que teve um baita reforço essa temporada. A ausência do Neymar. Que foi mas é justamente a saída do Neymar. Eu falei brincando, inclusive, acho que no episódio de GPT. Mas eu realmente reitero aqui, falando sério, eu acho que o fato do Neymar sair ajuda muito pro clube. Eles finalmente saírem dessa política de só ficar trazendo medalhão e achar que vai dar certo, não ter projeto nenhum. Eu acho que a saída do Neymar é muito benéfica pro clube, porque agora eles realmente começam a ter um projeto de fato, não ficar dependendo de jogador estrelinha que arruma 1000 polêmicas, joga menos de 30 jogos por... É estatística, ele tem menos de 30 jogos por temporada, é absurdo. E o fato da permanência do Mbappé ajuda bastante também, é bastante influente, é um dos jogadores mais decisivos que a gente tem no futebol hoje. Eles trouxeram outras boas peças também, como o Asensio, que é como quase um 12º homem aí, né, pra ajudar ali no ataque. Outra grande peça aí também, que veio no último dia da janela, foi o Colomouani, que veio lá do Eintracht Frankfurt, destaque, e o Ousmane Dembélé, que tem altos e baixos, mas na última temporada estava mandando muito bem no Barça. Eles têm o ataque titular da seleção francesa, então rola aí o entrosamento que vai ajudar bastante. Barbaridade, chegada também do Gonçalo Ramos, baita jogador, e enfim, outras peças. Eu acho que eles acabaram fazendo uma ótima janela, e eu acho que por isso eles ficam em primeiro. Vou colocar eles em primeiro aqui, apesar de que assim, é um grupo bem casca-grossa, assim. Os outros 3 são muito bons. Eu já vou descartar o Borussia, eu vou colocar ele como eliminado, porque esse começo de temporada tá muito ruim deles. Foi bastante traumática a última temporada, sabe? Você perder a liga daquela maneira é bem ruim. O Roy falou, não dá mais para eu ser capitão desse time, sabe? Isso é agravante. E o principal é a saída do Bellingham, que era a principal influência ali no meio campo e no time como um todo. Agora que são elas, Milan ou Newcastle. Cara,
Eu acho que o Newcastle ele é muito virgão de Champions League. A última vez que eles participaram foram, acho que há mais de 12 anos, ou até mais, não lembro exatamente agora. Tem que apostar na zebra. Inclusive eles são preto e branco, né? Exatamente. Mas eu vou colocar eles em terceiro, eles caindo pra Europa League. Vai ser bem interessante essa Europa League. Cair no Milan, no Newcastle até o PSG, porque a Europa League que já tem Liverpool, Brighton, o Bayer Leverkusen, o Olympique de Marseille. Me der 5 minutinhos pra falar de Bayer Leverkusen aqui, é um episódio só de Leverkusen. Não pode hoje, porque eles estão na Europa League. Inclusive, quem tá se perguntando se a gente vai falar da Europa League, eu penso essa primeira fase é muito aleatória. Tem tipo uns times muito fortes, que nem eu falei, né? Liverpool, Sporting, Leverkusen, Marseille. Só que o grupo do Liverpool é uma baba, velho. Tá tipo Toulouse, que só tá aí porque ganhou a Copa da França. Nem sei que posição que eles ficaram na Liga Francesa. É um time aleatório, tal de Lisk, sei lá que raio, nem lembro qual que é o outro. Então são times muito fracos. Agora a Conference, então, não se fala. A gente pode comentar mais pra frente, acho que a partir dos 16 alvos, pra se classificar pra fase de mata-mata, porque vai cair toda essa galera que a gente falou aqui, ó. Salzburg, União Berlim, talvez, sabe? Então aí já tem uns jogos interessantes, acho que já dá pra comentar por alto, pelo menos dar destaque pros grandes jogos. A gente não teve esse acordo ainda com a prefeitura, a gente precisa ver o que eles pagam pra gente falar aqui. Mas é isso então, Paris Saint-Germain em primeiro, Milan em segundo e o Newcastle em terceiro. Indo agora para o grupo G, a gente tem Manchester City, RB Leipzig. Que curiosidade, não é Red Bull, é Rasenballsport. Mas isso porque é proibido na Alemanha. Na Alemanha não pode. Na Alemanha não pode ter essa associação de marca com clube, né? Mas então, Estrela Vermelha, que a gente vai falar Estrela Vermelha, porque aqui ninguém sabe sérvio. E o Young Boys. Eu já vou queimar lá. Eu sei que tem clube alemão aqui, mas eu só vou passar o meu rapidinho, deixa você falar. É a obrigação do City fazer 18 pontos e o Haaland fazer 12 gols. Isso é o artilheiro da Champions League já na fase de grupos. O mínimo que eu espero do Haaland são 9 gols. 12, não sei, mas o mínimo que eu espero dele são 9. Que é 2 na ida e 2 na volta. Faz sentido essa conta? Faz. Em segundo, o Leipzig, que é um time bem bom, revela bastante jogadores e tem se destacado bastante na Bundesliga. Ganhou as 2 últimas Pokal, que é a Copa da Alemanha. E é isso. E em terceiro, Young Boys, porque sim, eu não acompanho o futebol sérvio nem o suíço. Rogerinho, faça as honras, fala do seu querido RB Leipzig. Querido, só o Bayer Leverkusen. Mas vamos falar do Leipzig aqui, que tem um dos meus queridinhos do futebol alemão, que é o Dani Olmo. Dani Olmo, inclusive, que meteu 3, apagou a estreia do Furacão na Supercopa Alemã que teve, meteu simplesmente 3 gols. Ele tinha metido 2 gols já. E aí o Harry Kane entrou, teve um pênalti, ele foi lá e meteu outro de pênalti. Não quis nem saber. O Harry Kane tá na casa, então toma 3 aqui. Não, o Harry Kane entra minutos antes do terceiro. Ele entrou antes do terceiro gol. Mas é porque ele tinha chegado no dia anterior. Sim, não, eu digo isso dele entrar porque ele já tava no banco e aí o povo tava gritando, pedindo que ele entrasse e tal. Assim que ele entra, tem um pênalti e aí é uma imagem muito engraçada que ele corre com o juiz pra falar, como assim pênalti? Mas, nossa, como assim é que eles falam alemão? E aí, exato. Depois ele fala inglês e fala, ih, rapaz, é alemão, né? Exatamente. É muito bom essa cena. Continuando aqui ainda sobre o nosso queridíssimo RB Leipzig, talvez não tão querido, porque tem gente que odeia Red Bull, então só por ter associação de RB ou de RB aí já descredita o clube, mas eu ainda dou moral pra eles, como eu falei, por conta do Dani Olmo. Quando eu comecei a acompanhar com mais afinco a Bundesliga, foi justamente quando ele meteu 3 gols na estreia do Harry Kane. Então temos Xavi Simons aqui no RB Leipzig, que também já meteu gol, fez gol contra o Union Berlin, que foi um atropelo também, tadinho do Union Berlin, tomou 3. Teve também gol que ele meteu no 5-1, que foi um atropelo contra o Stuttgart, mas fora o Dani Olmo, fora o Xavi Simons, tem outros jogadores também que andam jogando muito bem pelo Leipzig. Eu preciso olhar o nome do rapaz que eu sempre confundo, mas é o Benjamin Šeško, eu acho que é Šeško por causa do nome, que já marcou 2 dos 3 gols contra o Union Berlin na goleada do domingo passado. Tem o Luiz, vou ser humilde aqui porque eu não falo francês, o Luiz Openda, que também veio do Lens, que a única coisa que o Lens teve de bom talvez tenha sido o Openda, e agora o Openda nem tá mais lá. Tá no Leipzig. Acho que a maior perda do Leipzig foi, talvez não tão maior assim, porque agora ele tá no Chelsea, mas foi o Christopher Nkunku, que fez 16 gols, foi o artilheiro da Bundesliga da temporada passada, e ele foi trocado.
foi vendido pro Mas Chelsea. esse acordo já tava feito, tipo, desde a janela de inverno da temporada passada. Fazia tempo que tava nesse acordo, só que eles esperaram fechar o contrato, alguma coisa assim, pra ele vir agora. Infelizmente se lesionou e vai perder a temporada também, mas um baita craque, jogava bastante. Eles também perderam o Szoboszlai, que era referência no meio campo. Baita jogador, veio pro Liverpool, graças a Deus. Mas sim, apesar dessa... saídas, teve muitas entradas também, né? Então eles estão aí com tudo pra pegar a segunda posição. Pra pegar a segunda posição, exatamente. Não tem como. Eles vão pegar a segunda posição. Esse time é um time muito rápido e pelos jogos que eu tenho visto também, eles são um time que tem um contra-ataque muito feroz. Eles, sempre que eles estão jogando na transição, vindo da defesa pro ataque, os moleques são muito rápidos e tem muitas opções, né? Tem o Xavi Simons, tem o Dani Olmo, tem o Chesco. Todos esses caras estão sempre ligeiros pra meter um golzinho. Principalmente porque é o que acontece na Bundesliga, meter gol. E o terceiro lugar, pra quem que você dá? Terceiro lugar aí, eu vou botar o Young Boys, porque o nosso queridíssimo Estrela Vermelha vai dar um passeio pela Europa. E fechando então a fase de grupos, a gente tem um grupo H com Barcelona, Porto, Shakhtar Donetsk e Rouen. Não, eu tentei fazer aqui, eu não sei belga, então, nem é belga que fala, mas enfim. E o Royal Antuérpia. Cara, o Barcelona tá dando um glória a Deus que eles finalmente ganharam a La Liga e não caíram num grupo com o Bayern, mas isso quase aconteceu porque o Bayern ficou até a última rodada em segunda posição. E aí ia ficar pote 1, pote 2, eles iam eventualmente se cruzar e era bem capaz disso acontecer mais uma vez, o Barça rodar e cair na Europa League, como aconteceu nas últimas 2 temporadas. E se cai e vai jogar lá na arena do Bayern, meu amigo, que iam xingar o Lewandowski, que não tá escrito. Mas é um grupo bem mais acessível esse ano. Tem o Porto, que é uma força aí do futebol português. Não é o mesmo Porto, que nem foi algumas temporadas, mas ainda assim, bastante interessante. Então, eu já vou matar aqui, eu vou botar o Barça em primeiro e o Porto em segundo. Pelo terceiro lugar... Cara, aí já fica mais complicado, porque o Shakhtar era um grande nome, mas desde a guerra da Ucrânia eles perderam a base deles, que era tipo uma filial do Brasil lá na Ucrânia. Inclusive fazia muito tempo que eles já não jogavam na Ucrânia, porque a região de Donetsk estava bem conturbada e tal, mas enfim. Tem um agravante que eles não vão jogar nem em casa, nem perto de casa, eles vão jogar na Alemanha, no estádio do Hamburgo. Então, assim, ficou bem difícil para eles. E o Royal Antwerp é o último campeão belga, o campeonato belga que tem se destacado. Na última temporada a gente teve bons desempenhos, inclusive do Union Saint-Gilloise, que é o outro que caiu no grupo do Liverpool. Agora eu lembrei que é o Union Saint-Gilloise, que se destacou e tal. Mas, cara, o futebol belga tá bem abaixo das principais ligas, então eu acho que ainda assim eles ficam com a terceira vaga. Acho que eles estão melhores que o Shakhtar. Mas eu vou seguir o mesmo esquema também. O Barcelona em primeiro, por motivos de, se o Lewandowski metia tanto gol no Bayern de Munique, por que ele não vai tentar fazer isso agora no Barcelona? Então ele vai liderar o Barcelona aí pela essa primeira vaga do Grupo H. E como recebi informações aqui no ponto eletrônico de que time português é chato, time português é ruim não de um futebol ruim, mas dá trabalho. Mais ruim de dar trabalho. Então eles vão pegar essa segunda vaga. E como aqui, se você jogar no Google Champions League e você colocar em standings ou na partezinha que apresenta os grupos, o Shakhtar tá em terceiro. Eu vou seguir o Google, vou seguir a tecnologia. O Shakhtar vai em terceiro. É o que ele considera. Os grupos são montados com base nos potes. Às vezes faz, teoricamente, logicamente falando, é a sequência que você daria, né? Do jeito que ali tá o começo do grupo, dos potes, que é com base no coeficiente da UEFA, você leva, mas sempre tem uma surpresa na Champions. Sempre tem algum grupo que se destaca e vai longe. Então o Shakhtar vai ficar em terceiro. Exatamente, Barcelona, tá. Porto e Shakhtar. Beleza, então, ok. E, bom, é isso, né? Fechamos os grupos. Quando tiver a fase de mata-matas, acho que a gente tenta se reunir de novo. Lembrando que o Léo fez uma participação especial hoje. Não é sempre que ele vai estar aqui no boletim dos campeões. Mas se tiver futebol alemão, talvez esteja. Isso aí. Ele pode mandar um áudio por WhatsApp comentando os times alemães, o que ele achou em cada rodada. E lembrando que dia 19 já tem a primeira rodada aí. Na semana seguinte a gente já grava. E eu não vi com o pessoal a agenda, se dá pra fazer isso. Eu acho que dá. Porque é dia 19 e 20, aí a gente tem a semana inteira pra gravar. Então na semana do dia 25 sai mais um episódio de Boletim dos Campeões aí pra vocês. Léo, quer dar algum recado final aí pro pessoal? Vai, Bayern. Boa.
chamar o pessoal mais uma vez para acompanhar a transmissão dos jogos aí na Praça do Centro, em Oswaldo Lopes. Só para quem está na região, lembre-se de ver. Se você é de fora e quer conhecer, pesquisa no Google como que faz para chegar. E é isso. Bastante empolgado para essa Champions League. Essa Champions League vai ser boa, principalmente do grupo F ali, que vai ter a maior trocação dos grupos. O pau vai torar. Exatamente. E, obviamente, eu vou fazer o jabá da Bundesliga. Se você não assiste futebol, se você não gosta de futebol, porque você acha que futebol é chato porque pode acabar empatado, assista a Bundesliga. Dificilmente o jogo vai acabar empatado. É de 3 gols pra cima. E é só trocação. E os jogos são de graça. É isso, então. Eu fui Thiago, vulgo James. Me acompanhou aqui depois de mais de um ano, Leonardo Galvão. E você foi o nosso ouvinte. Tchau, tchau. That's it, the end of the song. Next time you'll sing along. Trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on. Cause society's a myth, put there to make you sit. Listen to what they give. Don't ask questions, shut your lid. Yeah, don't ask questions, shut your lid. I need to run away from this and go get off the grid. Feel like my brain is overloaded, man, I'm losing it. Don't let them tell you what to do, man, they don't know shit. Inaudível. Fazendo um recadinho off aqui, pessoal. Oswaldo Lopes não existe, tá? Não pesquisa no Google.